Fala galera, hoje a gente vai falar sobre os 3 erros de Ló em Gênesis capítulo 13. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. A história de Ló é uma história bem interessante, tem muita coisa pra gente aprender com ela, apesar de não ser uma história muito longa ali na palavra, mas certamente tem muito pra gente aprender. Hoje a gente vai olhar só para o que aconteceu em Gênesis 13 e olhar para 3 erros que Ló cometeu ali e o que a gente consegue aprender com esses erros. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita no canal ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem aprender um pouquinho mais da palavra. No final do vídeo, vou deixar algumas dicas para você ministrar essa palavra na sua célula. Eu já fiz essa ministração na sua célula e ela é uma ministração bem legal de fazer. Não tem como a gente falar de Gênesis 13 aqui, dos erros de Ló, sem dar um pouquinho de contexto da vida de Ló. Caso você não se lembre ou caso você não conheça, falar um pouquinho aqui desse contexto da vida de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, ou seja, óbvio, filho de um dos irmãos de Abraão. O pai de Ló se chamava Harã e o pai de Harã, ou seja, avô de Ló e também pai de Abraão, se chamava Terá. Terá era um homem idólatra, vivia no meio de um povo idólatra, a gente vê isso lá em Josué. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esses textos todos, não se preocupe, mas lá em Josué a gente vai ver que Terá era um homem idólatra. Harã, filho de Terá, pai de Ló, morre. E então Terá e sua família saem de Ur dos Caldeus, cidade que eles moravam, e vão até Harã. Sim, o mesmo nome da cidade é o nome do filho que havia falecido. Provavelmente essas coisas têm conexão, provavelmente foi Terá quem deu o nome à cidade. Então eles saem de Ur dos Caldeus e vão até Harã. Lá em Harã, enquanto habitavam lá, a gente vai ler lá em Gênesis 12, dos versículos 1 a 3, que Deus fala com Abraão. Está escrito na época ainda Abrão, não Abraão. Vou usar aqui Abraão, que é o mais comum da gente usar. Lá em Gênesis 12, versículos 1 ao 3, a gente vai ler o seguinte. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus vira para Abrão e fala assim, sai da casa do teu pai, sai daí de Harã e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abrão então rapidamente ele pega todas as suas coisas e sai para obedecer ao Senhor. Quem vai junto com ele nessa saída é Ló. A palavra não conta exatamente o motivo pelo qual Ló saiu de lá de Harã com Abrão. A gente vai ler a gente vai entender com alguns estudiosos, aí vai ler alguns estudiosos dizendo que Ló também teria se convertido ali ao monoteísmo, se convertido a Deus junto com Abrão, quando Abrão ouve e recebe ali a direção de Deus. Tem umas passagens na palavra que vão afirmar isso, tal. É o entendimento de alguns dos estudiosos, não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas o fato é que Ló sai lá de Harã junto com Abrão, seu tio. Eles peregrinam por um tempo, vão para o Egito, tem alguns problemas no Egito, saem do Egito e eles ficam muito ricos e acaba que existe um problema ali entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Isso a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 13, dos versículos 6 a 9. Vou ler aqui para vocês. Está escrito o seguinte. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos.
Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então aqui Abraão vira para Ló e fala, olha, não vamos ter problema, cara, faz o seguinte, escolhe uma porção de terra, eu vou escolher a outra, e a gente vai cada um para o seu lado. E aqui a gente vai então para os 3 erros que Ló cometeu aqui em Gênesis 13. O primeiro deles, na minha opinião, é que Ló não teve atitude de resolver o problema. O problema que existia não era a quantidade de bens que eles possuíam, mas a briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E Ló não quis resolver esse problema. Ele aceitou a sugestão do tio de que deveriam ir cada um para o seu lado. Na minha opinião, esse é um erro, porque a gente vai ver ao longo da história de Ló, ali para frente, uma série de problemas que ele enfrentou, mas, gente, uma série mesmo. Se você conhece ali a história de Ló, lê ali até o capítulo 19 de Gênesis, você vai ver quantos problemas Ló enfrentou na vida dele. E tudo isso começa quando ele se aparta, quando ele se afasta do seu tio, de Abrão. Então, acredito que por não ter tido a atitude de resolver o problema com o seu tio, de novo, o problema da briga entre os pastores de um e pastores do outro, Ló acaba passando por problemas na vida, simplesmente porque não teve atitude de resolver o problema. O segundo erro que eu vejo aqui em Ló é que Ló ele tomou uma decisão com os olhos. A gente vai ler ali nos versículos 10 e 11, óbvio, de Gênesis 13, né? Estamos só nesse capítulo aqui hoje. Versículos 10 e 11 a gente vai ler o seguinte, ó. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então a gente vê aqui que Ló aproveita a oportunidade dada por Abraão de escolher primeiro o que ele queria, a terra que ele queria, a porção de terra que ele queria. Então Ló levanta os olhos, olha ali para a campina do Jordão e fala, pô, é para lá que eu vou. Tomou a decisão com os olhos, com aquilo que ele via. Note que a palavra não diz que Ló consultou a Deus, a palavra não diz que Ló consultou nem mesmo a Abrão. Ló simplesmente levanta os olhos, vê aquela parte que é mais bonita da terra, aquela parte que chama mais a atenção e acaba indo para lá. Então, na minha opinião, o segundo erro de Ló aqui é que Ló toma uma decisão sem consultar ao Senhor. Ló toma uma decisão só com aquilo que ele podia ver. O que me diz que isso é um erro é que ele não levou em consideração, por exemplo, a vontade de Deus, não levou em consideração que o povo que habitava próximo àquela terra era um povo extremamente pecaminoso, era um povo realmente idólatra, e a gente vai ver ao longo ali da história de Ló o quanto isso trouxe de problemas para ele e para a família dele. Então, se ele tivesse considerado, na minha opinião, de novo, vocês já sabem, né? Não sou o dono da verdade, estou só trazendo a minha opinião em relação àquilo que eu leio. Importante que você medite nesse capítulo 13, vê se é isso realmente. Mas, na minha opinião, é que Ló não considerou alguns pontos importantes antes de tomar uma decisão que afetaria a família toda dele. Ele decide simplesmente com aquilo que ele pode ver com os olhos. E o terceiro erro de Ló, na minha opinião, o mais grave ali deles, até porque acredito que foi por conta desse terceiro erro que ele cometeu os outros dois, é que Ló não reconheceu quem era Abrão. Ló sai de Harã junto com Abrão, junto com seu tio. Ló é ministrado através do seu tio, a gente vai ver isso ao longo da palavra, né? Abrão sempre levantando altares ao Senhor, coisas que Ló certamente viu. Ló não reconheceu que a mão do Senhor, que a bênção de Deus estava com Abrão. E Ló certamente sabia disso, porque viu isso acontecer ali naquela jornada, vai para o Egito, volta, sai. Ló viu isso acontecer, Ló ouviu as pessoas falando sobre isso, então Ló sabia que Deus estava ali com Abrão, tinha um propósito para Abrão. Mas Ló não reconheceu isso. A minha opinião em relação a isso é porque Ló se afasta, Ló aceita a ideia de Abrão de se afastarem.
Ló não precisaria ter feito isso, Ló não precisaria ter aceitado a opinião do tio ali. A gente vê na história de Elias e Eliseu, por exemplo, que Elias chega para Eliseu e fala, não, Eliseu, sai, meu, não anda mais comigo, eu vou aqui, você fica. E Eliseu fala, não, você vai, eu vou junto. E a gente vê a história de Eliseu sendo muito abençoada e vemos a história de Ló sofrendo aqui vários problemas. Então, o que eu entendo aqui é que se Ló tivesse reconhecido a posição de Abrão, se Ló tivesse reconhecido Abrão como um homem de Deus sobre a vida dele, a história dele teria sido diferente. O que acontece mais pra frente é que Ló acaba indo ali para Sodoma, ele é feito refém ali por um problema que existe entre alguns reis ali, Abrão é quem vai libertá-lo, depois Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, e é através da intercessão de Abrão que Deus não destrói junto Ló ali, então a intercessão de Abrão faz toda a diferença. Ou seja, Ló realmente não reconheceu quem era Abrão para ele, quem era Abrão para Deus. Então aqui no capítulo 13 a gente aprende 3 coisas com esses erros de Ló. A primeira delas que a gente aprende é que nossos relacionamentos vão ter problemas. Pessoal, dentro da igreja, na família, nossos relacionamentos vão apresentar, infelizmente, alguns problemas. Somos seres humanos. Como aconteceu com Ló e Abrão ali, que os pastores de um e os pastores do outro entraram num desentendimento. Os nossos relacionamentos também terão problemas. A segunda coisa que a gente aprende é que as nossas decisões precisam ser baseadas na vontade de Deus e não na nossa, não naquilo que nós podemos ver, não naquilo que nós entendemos, mas naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então precisamos consultar ao Senhor nas nossas decisões para fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. E por fim a gente aprende que a gente precisa honrar e reconhecer as pessoas que Deus enviou para a nossa vida. E aqui não estou falando exclusivamente de pastores ou líderes ou o que quer que seja, mas reconhecer aquelas pessoas que Deus envia para as nossas vidas, para cruzar o nosso caminho, para trazer uma palavra para nós, para trazer algo de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer essas pessoas. O que eu entendo ao longo da palavra é que quando nós reconhecemos essas pessoas, nós somos também abençoados. É claro que cada um desses assuntos daria uma série de ministrações, daria uma série de textos lá no blog. Fiz aqui um resuminho de 3 erros que eu entendi que Ló cometeu ali em Gênesis 13. De novo, leia Gênesis 13, veja se é isso que Deus fala com você, o que o Espírito Santo te direciona nessa história de Ló, mas certamente é uma história com a qual a gente pode aprender muito. O que eu gostaria que você meditasse agora no final dessa mensagem é justamente sobre esses 3 erros. Quais deles você tem cometido? Como você pode mudar a sua vida para fazer diferente daqui para frente? Então eu peço que você consulte o Espírito Santo para que ele fale muito no seu coração com esse capítulo 13 de Gênesis. Bom, e caso você vá ministrar essa mensagem na célula, a minha sugestão é que você dê espaço para o pessoal comentar. Quando eu fiz essa ministração, dei bastante espaço para a galera ir falando a cada um dos erros de Ló. E, gente, foi muito legal. Nossa, foi muito legal mesmo, porque a galera compartilhou algumas coisas muito interessantes, trouxe interpretações que foram muito ricas. Então, minha sugestão é essa. Vai fazer essa mensagem na célula? Claro, dá para fazer ela corrida, sem permitir ali muita interação do pessoal, mas é uma ministração fácil da galera se conectar e da galera trazer as opiniões. Talvez uma interrupção a cada erro de Ló ali traga esse dinamismo para a célula, se é que você quer fazer a sua célula assim, né? Tô só dando aqui uma sugestão para você. Consulta Deus antes, molda isso que eu falei tudo aqui em relação a... molda na maneira da sua igreja de fazer célula, na sua maneira de ser célula. E principalmente, consulta o Espírito Santo, deixa essa palavra cair no seu coração, não sai ministrando só porque você me ouviu falar aqui. É isso, galera! Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês e que inspire vocês aí a melhorar essa ministração e levar para a célula de vocês. Deus abençoe a sua vida, paz!